Fala pessoal, esses dias o Corey Taylor, vocalista do Slipknot, né? Corey, que na minha opinião é um dos maiores vocalistas de todos os tempos, um dos maiores vocalistas das últimas décadas. O cara é realmente fantástico, né, cara? A personalidade dele, a identidade dele, o timbre dele, a técnica que ele tem, né? Tanto como melódico limpo como gutural, é uma coisa extraordinária, né? Enquanto muitas bandas, das bandas que flertam com esse som limpo e pesado, simultaneamente, normalmente eles têm dois vocalistas, né? A maioria das bandas de metalcore aí tem dois vocalistas, um que vai fazer o gutural ali, o pesado, e o outro que vai fazer a parte melódica. E o Corey Taylor, ele é um cara que inovou nesse sentido, porque ele faz os dois ao mesmo tempo. Isso aí é uma coisa fantástica dele. Ele teria dito esses dias numa entrevista que ele tá aceitando a possibilidade de uma divindade, que ele tem feito preces. Na opinião dele, ele tá criando um deus ali no imaginário dele, que ele chama de Lord Mother. Ele mistura vários entendimentos de várias religiões ali. E ele disse que tá sendo importante para a vida dele. Só que ele dá a entender que ele não tem muita certeza ainda se esse deus existe. Ele vê que é importante ali na vida dele, ele acreditar num deus. Ele que pelo jeito se declarava ateu algum tempo atrás, agora ele tá flertando com esse tipo de teísmo, que na opinião dele é meio que imaginário. Então ele meio que inventou um deus, que ele ora para esse deus. Ao mesmo tempo ele diz que ele tem muito problema com as religiões já pré-existentes, existentes, os sistemas religiosos. Eu cheguei a comentar em alguns posts sobre esse assunto. Eu falei, cara, tomara que o Corey esteja iniciando a caminhada dele em direção ao verdadeiro Deus, que é Deus bíblico, né? Ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas curtiram esses comentários, outras pessoas zombaram de mim, né? Obviamente, o que era esperado, né? Fãs de metal, de Slipknot, a grande maioria são agnósticos, ateus. Mas o que eu achei interessante nesse fato são alguns pontos. Primeiro, como o ser humano ele é um ser naturalmente, ele foi criado por Deus para ser um ser eterno, para buscar essa eternidade. Ele é um ser espiritual que vai de alguma forma buscar essa divindade durante a vida dele, durante a jornada dele aqui na Terra. E um tempo atrás eu vi o Corey Taylor, ele passou por uma fase muito abatida, né? Parecia uma depressão, e eu cheguei a falar com um amigo, cara, tomara que ele se converta, né? Tomara que ele se converta de verdade, porque ele estava muito mal. E parece que talvez ele tenha iniciado uma caminhada nesse sentido. Eu espero de coração que isso seja o início de uma caminhada em direção à verdadeira fé, ao verdadeiro Deus bíblico, ao único Deus que existe de fato. Que aos poucos ele vá aceitando essa ideia de Deus e vai entendendo que o verdadeiro Deus não é só um Deus que vai te ajudar. Ele tem essa parte da misericórdia, da graça, do perdão, da provisão, mas ele é um Deus que exige mudança, né? Exige obediência. Isso é todo um processo. Exige santificação, santidade. É um Deus puro, santo, justo. Aí é um ponto que eu queria comentar sobre como é difícil, né? O ímpio, o incrédulo se entregar a Jesus, né? Se entregar ao Deus bíblico. O cara prefere tentar criar um Deus ali do imaginário dele do que se entregar ao Deus verdadeiro, né? Porque ele sabe no fundo que esse Deus verdadeiro vai exigir renúncias, vai exigir mudança de vida. Às vezes renúncias muito grandes que o cara não está disposto a entrar de fato nesse nível, né? E como eu estava falando, que o ser humano ele é um ser espiritual, ele é um ser que ele foi criado para ser eterno, para viver eternamente com Deus. E o Corey ele pode estar passando por essa fase. Às vezes é uma fase que na juventude o cara não vai, como ele está ali na jovialidade, no auge físico, né, dele. Ele só vai curtir a vida, doidado, curtir o mundo, né? Mas começa a chegar a idade, né? O peso da idade. Ele começa a ver que não é só isso, né, pessoal? Ele tem que buscar um sentido, o verdadeiro sentido dessa vida. Por que estou aqui? Quem sou eu? Para onde vamos? E apesar das pessoas fazerem chacota, muitas pessoas fazerem chacota comigo, eu espero realmente que o Corey Taylor esteja a poucos passos de passar por uma conversão verdadeira a Jesus Cristo. Imagina um cara que nem o Corey Taylor, com o potencial dele, com o talento dele, fazendo música para Deus, dentro ou fora do Slipknot, mesmo que tenha que acabar o Slipknot já provou o que tinha que provar, já fez ótimos discos, já deixou sua marca aí na história do metal mundial.
Mas o que mais importa é a salvação da alma dos homens, né? E Deus quer que todos os homens sejam salvos.